Então, pessoal, bom dia aí. Vamos falar agora sobre outro tema. Agora o tema da aula é interrupção da direção veicular em idosos com demência e comprometimento cognitivo leve. O tema é de suma importância. A gente tem um grande número de idosos ainda condutores. Os dados aí do Senatran de julho do ano passado foram que das 80 milhões de habilitações do país, 15 milhões quase eram de pessoas idosas, 18% aí. E do período de 2011 até 2020, a proporção de condutores idosos, mais que 61 anos, né, 61 a mais, saltou de 11% para 17%. A estimativa é que em 2030, um em cada quatro motoristas seja idoso, ou seja, um quarto, 25%. Muitos desses idosos, um grande fator de risco para a demência é a idade, né? Então, muitos desses idosos apresentam demência ou comprometimento cognitivo leve, o CCL, e são subdiagnosticados, mas continuam dirigindo, e isso é um grande fator de risco para os acidentes de trânsito. Tem um dado não brasileiro, dado do estudo da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, que avaliou 3 mil idosos com mais de 65 anos. Eles viram a prevalência de 20% de demência, assim, né, de comprometimento de declínio cognitivo em motoristas com mais de 80 anos. Entre os mais de 75 anos era um pouco menos, assim, 4,4, mas mais de 80, olha só como é que saltou o, a proporção. E diversos são os déficits associados às demências, em relação à dirigibilidade, né? Que comprometem a capacidade do condutor de dirigir com segurança. A demência ela compromete a memória, então pensando aí que não é esse o grande domínio cognitivo que prejudica a cognição, mas uma pessoa que não sabe seu trajeto, não sabe a direção, ela não tem condição de dirigir. A demência prejudica a atenção complexa, aumenta o tempo de reação a eventos adversos, em graus mais avançados, ou então a depender do tipo de demência, as habilidades visoespaciais elas ficam prejudicadas mais precocemente. E em relação ao julgamento, a dificuldade de resolver problemas, sair de situações, tomar atitudes que são adequadas no momento adequado, ela se perde também nos quadros demenciais. Então, a, a avaliação da demência em condutores idosos é muito importante. Os portadores de demência eles têm um risco até quase 5 vezes maior de se envolverem em acidentes em relação a idosos da mesma idade, sem demência. Os condutores com deficiência cognitiva, eles têm que ser então abordados precocemente, antes que esses acidentes aconteçam, que trariam prejuízos para eles e para os outros. Idosos, de modo geral, mesmo sem demência, eles têm um risco aumentado de morte em acidentes automobilísticos enquanto condutores. Esse risco aumenta 3% para cada ano entre motoristas de 21 a 96 anos. Em relação à direção, a gente está falando sobre restrição, né? A direção é um grande conduzir, né? Dirigir é um desempenha um papel muito importante em relação à liberdade e independência do idoso. Então, a proibição ela se relaciona a maior dependência para a mobilidade. Ela vai precisar de ser levada por alguém, uma vez que o nosso sistema de transporte público ele é muito ineficaz, até mesmo nós jovens temos dificuldades. Ônibus lotado, as linhas elas são complexas, elas não chegam, não são muito bem integradas, né? A gente fala mais de ônibus, aqui em Belo Horizonte o metrô é muito restrito. Então, a proibição ela tem impacto na mobilidade, e não só na mobilidade, também no humor. A proibição está relacionada a maior incidência de depressão, menor engajamento social e piora de saúde geral, culminando até em maior institucionalização em idosos. A restrição ela não só impacta o próprio idoso, mas também aqueles que estão com eles, porque mais dependentes aumenta a sobrecarga de trabalho dos cuidadores. Então, a gente tem toda vez que a gente
pensa em restringir, a gente tem que pensar depois em solução, né? Como que a gente vai solucionar esse grande problema que a gente está criando, que são as restrições. Em termos de legislação, a gente tem uma resolução do CONTRAN do ano passado sobre renovação de habilitação, que condutores até 50 anos de idade podem renovar a cada 10 anos, né, e a partir de 50 anos, a cada 5. E isso entre pacientes de 50 a 70 anos. Passou de 70 anos, a gente vai ter que fazer renovações a cada 3 anos. E caso, assim, o Código de Trânsito traz bem claro, além dessas restrições da idade, se houver indício de alguma deficiência física, mental ou de uma doença progressiva que possa diminuir a capacidade de conduzir o veículo, o prazo de renovação pode ser diminuído. Além de renovações mais frequentes, após ali de renovar a sua CNH, você vai ter um carimbo, né? Se você está apto ou inapto. Mas não só apto ou inapto, são coisas que eu nem não tinha conhecimento antes de fazer essa aula. Mas estar apto com restrições. Né? Apto, o que seria apto com restrições? Olha, por exemplo, um condutor idoso que não consegue definição de contraste entre claro e escuro e não pode dirigir por longo tempo, porque isso pode diminuir sua atenção em relação à sua função de fadiga. Ele estaria apto a dirigir com restrições. Por exemplo, seria vedado para ele dirigir em rodovias, vedado dirigir ao pôr do sol. E isso fica constado na sua carteira de motorista, na sua habilitação. Ainda em relação à legislação, a crítica é que ela tem pouco rigor em relação ao diagnóstico das demências. Como a gente vai ver, tem até um protocolo de avaliação da medicina do tráfego que consta fragilidade e inclui minimento, mas né, uma avaliação mais pormenorizada está bem aquém. Assim. Fica muito a cargo do profissional médico assistente, vamos dizer assim. E a avaliação fica restrita a deficiências funcionais. Essa avaliação, tanto cognitiva quanto funcional, ela está muito aquém então, na legislação. Então, os outros domínios também do idoso estão muito pouco contemplados na avaliação geral da medicina do tráfego. Qual que é o comportamento de um motorista com demência? Olha, geralmente, pós-diagnóstico, 10% dos pacientes condutores com demência, eles planejam abandonar a direção veicular. Mas só que isso não acontece de maneira imediata, isso ocorre geralmente em 3 anos subsequentes a esse diagnóstico. E alguns fatores predizem esse abandono. A idade avançada, sexo feminino, maior gravidade na perda cognitiva e funcional e maior velocidade desse declínio. Existem alguns indícios, ou seja, sinais de alerta, que a gente pode ver que em um paciente com demência, que são a manifestação do comportamento de risco desses condutores, que se envolvem mais em acidentes automobilísticos. Quais são eles? Os comportamentos na rodovia. Então, baixa velocidade inapropriada, erros mais frequentes nos cruzamentos, menor atenção a outros condutores, maior dificuldade de controlar na pista e se manter na faixa, fazem freadas mais frequentes e sem explicação, esquecem de colocar o cinto de segurança e desrespeitam as marcas nas pistas ou placas. Então, placas de contramão, né, de virar, de não pode virar aqui, então também ele perde em relação a esse tipo de habilidade. Em relação à demência de Alzheimer, é um consenso que em fases mais moderadas, moderada grave, né, para frente, a direção está impeditiva, mas nesse tipo de paciente com comprometimento leve e também no quadro inicial da DA, essa decisão fica mais individualizada. Em demências não Alzheimer, a gente tem um comprometimento mais rápido, então acaba assim, no paciente com demência vascular. Chama atenção a lentificação cognitiva e a incapacidade de dirigir em maior velocidade, perceber outros motoristas e reagir a eles de maneira mais precoce. Então, acaba que no paciente com demência vascular, talvez o abandono dessa prática seja sugerido mais precocemente.
Em doença de corpos de Levy, a contraindicação desde a fase inicial já é uma grande indicação, assim, tendo em vista a incapacidade visoespacial grave e inatenção, além das alucinações visuais, flutuação do nível de vigília e parkinsonismo do paciente. Então, se a gente tem um corpo de Levy fazendo direção veicular, é muitíssimo complicado. Na DFT, a gente também vai ter comportamento mais perigoso em relação do que a DA nas fases iniciais, pelo seu comportamento mais agitado, impulsivo, algumas vezes comportamento antissocial, que aumentam muito o risco de acidente. Pensando então na avaliação, como eu deveria avaliar um condutor idoso, de maneira geral, assim, não só o idoso com demência. Olha, vamos fazer uma anamnese direcionada e a gente vai pontuar o que é válido ser perguntado cada vez que esse tema surgir na consulta. Qual a avaliação, em quais domínios, principalmente o domínio sensorial aí, da comunicação, quais são os pontos de limitação, avaliação cognitiva, uma avaliação clínica das comorbidades e também a gente vai pontuar sobre a possibilidade de fazer uma avaliação prática sob supervisão de um motorista experiente. Então, esses 5 pontos aí são. Eu não achei isso exatamente compilado em lugar nenhum, mas são, de maneira geral, podem dar uma boa ajuda aí nessa decisão entre proibir ou restringir a condução do motorista idoso. Pensando na anamnese, a gente tem que perguntar sobre envolvimento em acidentes. O maior valor preditivo positivo assim, é quando a gente tem acidentes graves, né? Com morte, em rodovia. Então, envolvimento em acidentes, a gente não pode deixar de perguntar. Transgressão às leis de trânsito, se está ganhando muita multa. Se uma pergunta talvez de rastreio inicial mais interessante é que se os passageiros que andam com ele estão seguros com o condutor. Outra ainda mais simples, pegar a CNH. Essa CNH já tem alguma restrição? Ele está vedado a dirigir após o pôr do sol. Tem exatamente essa restrição lá. A gente tem que lembrar, obviamente, que a gente está lidando com pacientes, se eu penso agora em pacientes com demência, é que a nosognosia vai diminuir o valor do relato do paciente. Então, tem que ser lembrado que a gente vai pegar o valor do cuidador, né, o relato do cuidador ganha maior peso nesse cenário. Alguns transtornos do comportamento estão mais associados a uma direção insegura. Então, o paciente em estágio inicial com agitação, agressividade, apatia, a gente tem grande dificuldade, principalmente a agitação e agressividade. Mas se eu estou vendo sintomas comportamentais, será que eu não estaria diante de uma demência moderada? Né? Então, esses sinais de alteração de comportamento, grande sinal de alerta. O paciente, ainda dentro do domínio comportamento, faz uso de drogas ilícitas, ou lícitas mesmo, etilismo, um prejuízo pelo uso do álcool, isso também vai influenciar na sua capacidade, na sua habilidade de condução. Dentro dos domínios sensoriais agora, avaliação visual. A acuidade, ela, pela medicina do tráfego, ela tem uma tabela de Snellen para cada categoria. Então, o paciente que é categoria B tem que ter um tipo de visão. Quem é profissional tem que ter uma visão ainda melhor. Então, a acuidade pelo teste de Snellen faz parte do rastreio inicial. A visão isóptera horizontal, que seria o campo visual da pessoa, de variação mesmo, de mobilidade do pescoço, 120 graus na horizontal e 20 graus na vertical. O teste do ofuscamento, que seria a identificação de letras no intervalo de 10 segundos após um flash luminoso de alta intensidade. O flash é um flash de até 4 segundos e até 10 segundos eu deveria estar identificando as letras que aparecem. É um teste que aparece. Muitas vezes quando a gente vai renovar a carteira, esse teste do ofuscamento ele é feito. Né?
E em termos mais elaborados assim de avaliação visual, existe uma, como se fosse uma campimetria, não, campimetria não analógica. Quando é um teste, esse Useful Field of View, em que eu testo o campo visual do paciente a, por meio de aparelhos. Então, assim, eu mostro uma imagem, tem os segmentos, assim, eu consigo quantificar o campo visual do paciente, basicamente por segmentos do seu campo de visão. E a redução menor do que 40% é limitante para a condução veicular. Então, depois posso até mostrar aqui para vocês uma foto do aparelho. Assim. Avaliação auditiva, um teste que é sugerido pela medicina do tráfego, mas é complicado de se fazer, né? É, e assim, varia de examinador para examinador, mas é preconizado é o teste da voz coloquial, que é falar palavras a 2 metros de distância do paciente virado de costas, evitando que ocorra a leitura labial. De uma maneira grosseira, você consegue ver a sua capacidade auditiva. Mas pacientes com déficit auditivo, eles podem ainda podem é, podem dirigir, mas perdas maiores que 40 decibéis, na sua média, na faixa de 500 a 2000 Hz, que é a faixa da audição, elas são indicação de uma avaliação especializada, uso de prótese, caso não resolvido, assim, aí realmente vira uma contraindicação. Sobre os testes cognitivos. Olha, nenhum teste cognitivo isoladamente demonstrou boa acurácia em identificar os condutores, maus condutores, entre os pacientes com demência. Mas sabe que alguns testes cognitivos eles devem focar, em especial, nos domínios de habilidade visoespacial, atenção complexa e função executiva, que são os que a gente mais utiliza quando está dirigindo. Os testes que eu encontrei, assim, os mais utilizados até então, o mini-exame e o mini-cog são preconizados pela Abramet. O mini-mental menor que 24 pontos na pontuação total. Ou um mini-cog. O mini-cog é realizar, eu falo 3 palavras de registro, realizo o relógio e depois eu evoco essas 3 palavras. A evocação zero, ou então um teste de relógio alterado, são alertas para eu colocar o paciente como inapto ou então fazer uma avaliação cognitiva mais pormenorizada. Em pacientes com CCL, um MoCA menor do que 26 é um grande mau preditor. E em relação à função executiva, o Trail Making Test, a parte B dele, quando o paciente ele faz, demora mais que 180 segundos. Alguns estudos colocaram 150, outros 180. Eles mostraram, né, uma boa capacidade de predizer pior desempenho na direção veicular de treino. Então, todos esses testes eles foram testados assim: eu faço o teste e depois eu aplico um teste prático. E aí aqueles que passaram mal no teste prático e fizeram essa correlação entre o teste e o mau desempenho. Esse grau de impacto pelo D de Coin foi muito alto para o Trail Making Test, quase 0,8, que é considerado um grau de impacto muito bom. Assim. Aí seria uma área sobre a curva de proporção de uns 50 e poucos por cento. Então, realmente condiz, é um teste interessante a ser utilizado. Ele sozinho não fala muita coisa, mas ele, inclusive até em alguns pacientes meus que eu estou colocando para ver assim, o grau de aplicação real disso, sabe? A maioria deles que dirigem assim, não conseguiram realizar o teste. Então é muito complicado o nosso cenário. Imagina, só de fazer já está bom, mas fazer em um tempo superior a 180 segundos, ou seja, 3 minutos, já mostrou que está ruim. Então, nem fazer, imagina como é que deve estar a direção do paciente. Em relação a termos de avaliação clínica, alguns domínios são importantes, né? O domínio ósseo-muscular, a gente vê se o paciente tem alguma simetria ou então ausência de um membro, segmento. Os movimentos axiais de coluna,
do pescoço, membros superiores, eles estão preservados, marcha, coordenação, ele usa algum tipo de dispositivo de auxílio. A capacidade de levantar e sentar da cadeira aqui mostrou também uma boa avaliação em relação à força de membro inferior, né, que é utilizado para a gente usar os pedais. Um dos testes utilizados pela Abramet é de agachamento. Então não é só sentar, eles fazem um agachamento, se a pessoa consegue fazer um agachamento, ele é capaz de ter a força necessária para utilizar os pedais. Nos motoristas idosos, eles colocam a síndrome da fragilidade, né, pelos critérios da Linda Fried, como um fator também a ser avaliado. Mais de 3 critérios, então fadiga, peso e mobilidade. Assim, eu tendo pelo menos 3 critérios, ele já se coloca o paciente como inapto. Ou então um TUG maior que 10 segundos. Também fala a favor do paciente não ter uma boa capacidade de conduzir veículos. Então, o cutoff do TUG para ele não é de 20, igual a gente usa para risco de queda. Basicamente, maior que 10 já seria um grande risco em relação à velocidade, né? Basicamente. Em relação a- ao domínio cardiorrespiratório, coloquei esses 2 pontos que eu acho que são os que podem mais dar dúvida, o marca-passo e o CDI. O paciente que tem marca-passo, ele, depois que implantou, ele deve ser afastado pelo menos 2 semanas da direção, mas, e isso se ele é motorista para ele mesmo, né? Motorista particular, e de 6 semanas se ele é um motorista profissional, então trabalha com isso. Mas depois desse período não existe restrições, a não ser que tenha síncope, algum outro evento assim cardíaco que não seja do marcapasso, né? Ou seja, mau funcionamento. Aí seria uma intercorrência clínica. Mas o evento sincopal ou arrítmico depois desse período é considerado raro. O CDI, ele realmente já complica, porque um paciente que usa CDI já tem uma cardiopatia avançada. Então, para a categoria profissional já é desqualificação permanente, mas para motorista particular existe alguma tolerabilidade. Para prevenção primária, o paciente que está prevenindo morte súbita, mas nunca teve um evento, por exemplo, nenhuma PCR, nada disso. Ele pode utilizar depois de implantado pós 4 semanas. Após 4 meses, na verdade. Eu coloquei 4 semanas aqui, perdão. 4 meses. E em relação ao paciente com evento abortado, então tive uma PCR, então um FV, uma arritmia maligna, então prevenção secundária. Já teve o evento e está prevenindo. Esse aí já é pelo menos 6 meses, caso eu queira dirigir para mim mesmo, motorista particular. Avaliação clínica neurológica. O paciente que tem acidente vascular encefálico, né, um AVC, muitas vezes tem uma sequela motora. E para isso tem uma norma técnica em especial, assim, a BNT. Até qual sequela eu aceito, tem indicações de adaptações para cada uma dessas sequelas. Então, eu não coloquei aqui, mas basicamente a gente ficar atento às sequelas motoras, sabe? Então, será que é possível a gente adaptar? De maneira grosseira. Caso a gente tenha dúvida, o próprio médico do tráfego ele vai ter isso de maneira mais normatizada. O paciente que tem AIT é recomendado cessar a condução pelo menos por 6 meses. Alguém que já teve síncope nas causas cardíacas, até a gente investigar completamente, mas caso essa síncope seja vasovagal, bem definida, ou então uma causa reversível, como uma hipotensão medicamentosa, não impossibilita o paciente de ser habilitado. Tontura e vertigem é um pouco mais complicado, porque muitas vezes o paciente tem aquele sintoma de maneira imprevisível e é incapacitante. Aí acaba que a gente tem que desaconselhar mesmo a utilizar condução, porque é imprevisível. Né? A não ser que tenha um motivo específico, aí seja hipotensão postural, essa tontura e síncope andam meio juntas aí.
E ao final, depois que eu avaliei a, a parte de cognição, de comportamento, a parte clínica, eu posso lançar mão de um teste prático, que até mesmo na família tem vários, vão ter vários motoristas ali que podem nos ajudar a considerar, né, a entrar melhor nesse ambiente em que a gente não vai ter acesso, a gente não vai dirigir com o paciente do lado, e nós também não somos profissionais nisso, mas já mostra demais um paciente dirigindo e o seu familiar também, condutor experiente, fazendo um teste real com ele. Olha, pontos a serem observados. Ele está tendo dificuldade para mudar de marcha, dificuldade para realizar manobra, está dirigindo muito próximo dos carros, está desatento em cruzamento, entra na contramão, demora para arrancar. Isso são pontos a serem vistos num teste real. Então, orientar isso para a família, ó, sinais de alarme. Está dirigindo em velocidade incompatível com a via. É muito comum, né? É assim, aí, esse, esse incompatível com a via é até engraçado. Você já até fala, ó, talvez tenha um motorista idoso ali, né? E a gente é estereótipo, mas a gente pelo menos é um sinal de alerta para a gente pensar em reavaliar essa condução. Reavaliações periódicas é a grande chamada. Eu reavalio e vou não vendo a capacidade ao longo do tempo, ganhando mais propriedade para falar isso com o paciente, que muitas vezes vai receber essa restrição mal. Reavaliações a cada 6 meses em pacientes com DA, com limite, com questão de com declínio cognitivo, são recomendadas. Então, um período de 6 meses aí seria interessante, pela essa recomendação é, de revisões sistemáticas que a gente viu. E, finalmente, se eu não tenho. é, eu tento abordar precocemente para eu tentar planejar uma restrição gradual, porque o paciente ele pode se sentir mal nesse primeiro momento. Eu estou cerceando a liberdade, o privilégio dele de dirigir. Então eu começo restringindo estradas, evitando horário de pico, evitar trajetos desconhecidos. E caso seja inevitável assim, o interromper, isso já vai ser feito de maneira mais palatável para o paciente. Então, ele vai ser planejado. A comunicação deve ser respeitosa e a gente e acompanhada de alguma sugestão de solução, né, quanto ao transporte. Então, você vai dirigir, mas sob supervisão de alguém. Ah, não tem como você dirigir. Tem transporte público gratuito para o idoso. Ah, não, vamos pensar no motorista, tem condição, motorista particular. Então, criar soluções junto com ele para o problema que ele vai enfrentar, né? E caso haja limitações que sejam possíveis de adaptação, a gente tem aqui veículo com transmissão automática, né? Uma empunhadura, esse pomo articulado no volante para pacientes que têm dificuldade de preensão, acelerador e freios manuais, tem dispositivos aí já legalizados, né, pelo setor do trânsito, e adaptações em relação ao painel, adaptação em relação ao comando de voz, para ver comandos de painel. Assim, claro que tudo isso começa a ficar mais caro. Talvez na nossa realidade genifaria não existe, mas a gente não vive só no genifaria, né? Basicamente, tem pessoas, quem está dirigindo, inclusive, tem alguma condição. Tem condição de ter o carro, né? Talvez precisa do carro mesmo. De forma final, assim, a ideia é que a consideração sobre direção veicular, ela exige uma avaliação multidimensional, principalmente nesses pacientes com demência inicial ou CCL. Não existe um teste único que vai avaliar a cognição e prever essa inaptidão para direção veicular. A gente precisa, sim, reavaliar periodicamente e abordar precocemente o tema. As adaptações e as restrições espaciais, elas podem ajudar a gente a interromper essa condução, né, se for necessário, de forma gradual. E é basicamente isso que eu tinha para falar hoje. Essas foram as minhas referências. E foi bem direto ao ponto mesmo. Hoje eu falei bastante. Já estou aqui Não, mas falando. foi ótimo, Nuno. É,
tem só alguns pontos que eu gostaria de colocar. Alguns eu tenho, né, uma certa discordância, outros é para trazer uma reflexão. Uhum. Em relação à minha discordância, volta nos últimos slides daquela recomendação de não dirigir de noite, de dia, né? Ah, tá aqui? Essas aí. Você tirou isso de onde? Aqui, dessa revisão. Por que que eu estou colocando, e por que que eu estou colocando isso, né? Que talvez esse seja um dos pontos da minha Quer ver, discordância. Tem um trabalho esse aqui, o clássico 2, que é, esse 2 aqui. uhum, que é do, né, que é americano, que é para poder avaliar segurança em trânsito, essas coisas todas. E numa época eu acompanhava, porque eu cheguei durante um tempo, dar aula no curso treinando os médicos do curso de medicina de tráfego, né? Então, ensinando os médicos de medicina de tráfego a fazer minimenta ou a fazer essas Uhum. abordagens para poder colocar. E uma das coisas para mim que ficou daquela época de aprendizado, essas coisas todas, é que os acidentes em idosos geralmente ocorrem em baixa velocidade, perto de casa, durante o dia e fazendo Nossa. conversão para a esquerda, porque eles são mais cuidadosos, então eles evitam trânsitos, eles não dirigem em grande velocidade. E a outra questão minha de discordância é que os trabalhos daquela época mostrava que a figura do copiloto, então quando você colocou no slide seguinte, dirigir sob supervisão, não era eficaz, do ponto de vista Olha de só. garantia de segurança. Mas um ponto que você chamou a atenção, eles frisavam muito, que é a questão do quase acidente, que é perguntar para quem está do lado. Arranhou a roda, buzinou mais no trânsito, deu fechada, né? Então, quase acidentes tinha um valor prognóstico grande, né? Então, essa é uma consideração que eu tenho, Uhum. que eu, pelo menos, ficou para mim que essas questões não eram seguras, não eram eficazes. Olha. Você tem ela aí? Talvez você encontrar, isso é interessante você Agora eu mostrar. não tenho, eu Deixar. teria que pegar minhas Não, aulas, é. né, do curso que eu, né, Mas o que ficou, né? O que ficou né, foi da isso. Então, assim, o oh, supervisor não é uma boa. O que o supervisor nem restringir copiloto horário. não dá segurança, e que os acidentes eram perto de casa, em baixa velocidade, durante o dia e fazendo conversão à esquerda, que é onde você precisa de maior mobilidade e trança de faixa. Se você vira à Uhum. direita no nosso trânsito, você pega meio fio. Então, se estiver arranhando a roda, é quase acidente, ou acidente é sinal de que não está legal. Mas virando à esquerda, você muda a faixa, traz acidentes, né? E lógico que morre mais, tem mais fragilidade, igual você colocou. Então, esse é um ponto para mim. E aí, outra coisa seria uma reflexão. E sem dúvida nenhuma, eu acho muito difícil, inclusive para o sexo masculino, a questão da liberdade, a questão de colocar e a questão do paciente perceber se a direção está segura ou não, e via de regra, a acompanhante fala que não tá seguro, que tem receio, e o paciente fala que dirige há 60 anos, nunca bateu, nunca teve problema e não quer tirar. Mas minha pergunta para você seria: se você tem um paciente com uma doença de Alzheimer leve, você sabe, faz essas orientações e deixa dirigir, e ele sofre um acidente, seria correto, ético da sua parte, fazer um atestado falando que ele tem doença de Alzheimer e não responderia legalmente por estar dirigindo? E qual que Nossa. seria o impacto dessa reflexão na questão de você vai dirigir ou não? Então, assim, eu acho que é muito difícil, porque os malefícios de parar de dirigir é grande. Mas, para mim, a questão de deixar dirigir também tem responsabilidades grandes, né? E aí eu acho que a gente tem que pensar sobre várias óticas, inclusive essa, né? Se o paciente seu está dirigindo, acontece alguma coisa, a família te procura pedindo um relatório, um atestado, se você daria ou não, né? Falando que ele Então, tem Alzheimer, ô, teria Rodrigão, Alzheimer, o que e eu você achei mais autorizou. legal, Como desculpa, é que ficaria isso, né?
Então, a ideia que eu achei aqui mais interessante é que muitas vezes eles chegam assim, não sei se meu pai tem cognição para isso, mas depois você vai ver, né, assim, ele não pode dirigir por outros domínios, é pela questão visual, mobilidade, então outros domínios já mostram assim, ó, que você está inapto. A verdade, né, tira essa parte da a cognição, ficaria até em segundo plano, ele já não pode por outros motivos, então ajudaria, reforçaria, assim, né, olhar os outros domínios, assim, não só a cognição. E eu acho que a outra coisa legal que você coloca é porque geralmente as pessoas estão vamos colocar assim, né? Os médicos peritos que estão fazendo a avaliação, eles fazem avaliações de triagem. Nas dúvidas, eles pedem relatório de médicos assistentes, né? Geralmente, nesses casos, vai direto para o neurologista ou psiquiatra, que é o que eles exigem, né? Mas eu acho que o aspecto legal é essa que você colocou também, né? Será que não seria responsabilidade nossa a gente colocar que tem um problema e sugerir que tem que diminuir o tempo de validade da carteira dele, né? Para um É, paciente, por exemplo, que seja CCL, será que 3 anos é muito? é muito. E eu acho que é um grande problema, né? Eu acho que a forma mais justa a gente não tem aqui, né? Que são avaliações em prática real, igual você colocou, né? Mas é um tema delicado, né? Eu queria só trazer esse ponto que essas formas de amenizar e liberar parcialmente é meu ponto de discordância, tá? Entendi, entendi. As Eu não outras coisas eu sabia. concordo com todas. Para mim é estar apto plenamente ou não tá apto pela estatística do que está colocando. Entendi. Essas E acho restrições, então, são muito favoráveis. eu não acredito que elas sejam. Posso estar desatualizado, né? Eu não acredito que elas sejam seguras e eficazes pelos dados que eu tinha, mas já tem uns 4, 5 anos ou um pouquinho mais que eu não recordo disso, né? Mas é complicadíssimo, né? Porque os malefícios para o paciente, as questões e essa questão de cada vez mais a gente dar diagnósticos em fases precoces, e aí eu estou colocando Alzheimer, não estou colocando CCL, né? E o CCL pode estabilizar, pode voltar, né? Pode, não é verdade? Sim, Teoricamente, a gente vê casos de CCL que deixam de ser CCL. Tem casos de CCL que estabelece. E, lógico, tem uma porcentagem grande que converte, né? Então, acho que no CCL mais eu acho que talvez seja mais liberal. Na demência de Alzheimer leve, para mim é demência, né? Aí eu tento ser mais rigoroso no sentido de não permitir, de recomendar mas isso é um viés meu, né? legal. Pois é, mas essa é uma discussão difícil mesmo, né, o Rodrigo? Só para Dificílima, né? dificílimo, realmente. Ó, eu A gente peguei torce para aqui. chegar o carro autônomo rápido, para poder chegar É, nesse se vai para o carro autônomo. não, exatamente, que aí vai ser muito bom. Mas esse tema, tá, gente? Olha, vocês estão vendo aqui essa cartilha. A gente publicou não, porque na época, em 2020, não sei se o Rodrigo lembra. Peraí, tá dando para ver? Ah, tá Não, dando tá para com o ver. zoom. Não, Agora, Edgar, não é Agora foi. 2020, não, Edgar, é Não, 2000, 2000, já no esqueci. Congresso Brasília, brasileiro, em 2000. Tem nada de Nossa, 2020, 2020 estava na pandemia, nós não fizemos nada sem ser projeto todo mundo ILP. entendeu. Todo mundo entendeu. Tá vendo como é difícil assim, ter uma colega enfim. tem uma memória exemplar. Não, mas aqui não há dúvida que foi 2000, não foi 2020? Claro que não, né? Aqui, então, a gente colocou assim, o idoso no trânsito, né? Dirija com segurança. Então, nós criamos isso com os alunos aqui nossos da medicina, Mariana, não sei se o Rodrigo lembra, da Mariana Cristine. Ela era aluna, depois fez fellow e agora está lá em Santos, né? E a turma da fisioterapia, com várias recomendações, né? Com gravura, nem tem arquivo desse treino, porque na época
Eu acho que não existia computador. Estou exagerando, né? Mas, enfim. Não, por quê? Porque essa é uma preocupação. Essa é uma AVD, né? Uma AVD avançada, que é outra coisa interessante, porque a AVD avançada é um problema, né? Porque é muito individual. Então, isso é um declínio funcional. Aquele idoso dirigia e não dirige mais, né? Ou dirige com dificuldade. E aí o problema pode ser na cognição, no humor, na mobilidade, na comunicação, não é? Como toda AVD. Agora, quando é na mobilidade, na comunicação, né, Nuno, é fácil. O próprio idoso vai parar de dirigir. Quando o problema é na execução da decisão. Quando é humor, ele também não vai dirigir. Isso é aquela aula que eu dei. Ah, tá. Da medicina do tráfego. Aí eu botei essas coisas aí. Tem as fotos nessa aula. Quem sabe trabalhar isso melhor. Mas agora, quando eu me lembro que essa cartilha, tá, Nuno? Foi legal, porque na época a gente foi entrevistar, saiu no jornal Hoje, né, Flávio? Hoje, naquele jornal da Rede Globo. Foi o trabalho mais legal do Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia. Na época, o Rodrigo era o Renato Maia, que era o presidente. Renato Maia foi presidente da sociedade. Ele teve, olha que coisa, é uma história interessante. Ele teve esclerose lateral amiotrófica. Olha, ele deve ter começado, né, Flávio, com esse trem com a minha idade. Ele era novo. E continuou trabalhando, morava em Brasília. Né? Realmente é interessante isso, essa história dele. Né? Eu sei que saiu no jornal, foi bacana demais, mas aí depois a gente também não deu. Aí a foto da cartilha. Mostra aí, Flávio. Né? Essa é a cartilha. Na época, era o acidente de 3 vezes mais em idosos do que... Aí tem... E a gente fala quais são as dificuldades que tem, né? E algumas orientações, que eu acho que não tem essa coisa tão clara que o Rodrigo colocou, né, Rodrigo? A gente sempre tentando chamar a atenção para o lado bom e não para o lado ruim, tá? Tá vendo aqui, ó? Faça valer seu ponto forte, a experiência no trânsito foi mais para cima, né? Mas é um perigo, porque não há dúvida que com o envelhecimento, aqui a parte da comunicação é a parte mais importante, né? Dos reflexos, que é mais lento, né? Não há dúvida. Agora, trazendo isso para a parte cognitiva, né, Nuno? Esse que é o grande problema. Porque o indivíduo não percebe. Ele não percebe que não dá conta. E é um dos grandes, é uma das grandes proteções que a gente faz para o idoso. Então, eu tenho para mim que tem 3 coisas que são fundamentais no diagnóstico. Porque na demência moderada avançada, né, gente? Ele vai ter uma apraxia, então ele não vai mais saber dirigir. O problema é no início. No início. Então, o que vai acontecer? Olha, acidente doméstico. Isso basicamente com as mulheres, a cozinha. A cozinha é um lugar extremamente perigoso. Por causa do fogão, por causa do fogo. No homem, a parte da direção veicular, que normalmente é o homem que tem esse treino de dirigir, não é muita mulher, mas hoje em dia está ficando muito semelhante. E a parte financeira. São os 3 grandes acidentes que acontecem na demência, na fase inicial. Tá, gente? Então, e você interditar a direção, né, Nuno? Não é fácil. Não, e primeiro, não é a gente que interdita, não é? Então, a questão da direção veicular está dentro da lógica da interdição. E a gente não tem contato, Nuno, com o pessoal do Detran. Olha, eu lembro, a gente tem um caso, né, Flávio, de um taxista que tinha uma demência horrorosa e a gente não sabia o que fazer, porque o diagnóstico foi dado porque a dentista do Centro de Saúde, que trabalha aqui no Ozanam, viu um taxista louco no trânsito, assim, dirigindo de uma forma esquisita, e viu ele consultando. Aí encaminhou para nós. Era uma demência inquestionável, né? E aí o que aconteceu? Esse indivíduo a gente demorou uns 2 anos para poder conseguir que ele interditasse assim, tirasse a carteira, que ele era taxista, imagina. Olha que dificuldade. Demorou, foi fácil. Edgar,
esse pessoal... paciente era lá do Centro de Saúde Nazaré. Nazaré, não é? E aí, assim, é um paciente que estava tendo problema. Primeiro, ele entrou na contramão na Rua da Bahia. Uma rua que todo mundo sabe que só sobe, né? Depois, ele parou no anel rodoviário para dormir. Ele parou o táxi e reclinou o banco e dormiu. Aí a polícia parou lá, achando estranho aquilo. Aí foi dar uma batida no carro dele, achou 5 mil reais no porta-luvas, que ele pegava o dinheiro das corridas e ia guardando dentro do porta-luvas. E aí sentiu um cheiro ruim no carro dele, abriu o porta-mala, estava cheio de comida podre dentro do porta-mala, que ele parava nesse self-service para almoçar, aí a comida que sobrava, ele levava e guardava dentro do porta-malas. Olha para você ver o tanto de alteração comportamental que já tinha. E aí, assim, foi maior dificuldade para a família fazer com que ele não dirigisse. O filho teve que começar a tirar a peça do carro para o carro não funcionar, para ele não conseguir ligar o carro, para ele não conseguir andar. Não adiantava, porque ele conseguia arrumar, ele conseguia consertar, ele conseguia Eu lembro de uma vez que a esposa dele, até hoje ele consulta no GNI ainda. Não, ele já morreu, esse aí. Ele já morreu. Já. Olha, tá, eu não sei. Então tem outro, Edgar, porque esse daí eu comecei a visitar ele em casa, porque ele não estava mais conseguindo ir no GNI. Esse caso é de 2014, 2015. Ele já morreu há muito tempo. Tá bom, Flávio, eu vi, deve ter uns 2 anos, pronto. Não é completamente apático. Quer dizer, nessa fase, não precisa mais ter... Ele vai parar. Mas ela me falou uma coisa muito interessante. Que uma vez ela falou que o carro dele estava em São Paulo, que estava numa oficina especializada em São Paulo. Aí, de madrugada, ela acordou e não estava mais do lado dela. Aí foram ver, ele estava indo para São Paulo a pé, para pegar o carro. Então, assim, você vê que é um negócio, é um negócio difícil demais. Não é uma coisa assim, você impedir que um idoso com demência deixe de dirigir, gente, é tão complexo quanto a interdição financeira. Não é fácil, não é fácil. Então, por isso que às vezes a gente recomenda isso. Olha, estraga o carro da pessoa, faz alguma coisa para ele não andar mais de carro. Porque ele vai querer andar de carro. Porque a direção veicular, gente, é algo muito importante. É igual a parte da direção da vida, né? Da vida financeira. Não é fácil você interditar um indivíduo. É uma perda, é uma amputação. Agora, o que fazer, né, gente? A grande questão é essa. Olha, se um indivíduo tem demência, eu não tenho dúvida, ele não pode dirigir. O problema é como que a gente faz isso, né? Como que a gente impede? Porque a gente, como já falei, a gente não tem uma relação direta com o Detran. E lá na medicina de tráfego, eu não sei se eles vão perceber, né, Nuno? Esses casos iniciais. Eu acho pouco provável. Isso é outra questão. Eu nem sei como é que eles fazem essa parte. Eu acho que nesse último congresso teve alguma coisa nesse sentido, né? Da medicina de tráfego, como que lida com isso, né? Porque é um problema, isso é um problema. E é um problema não só para o idoso, né, gente? Para os outros, né? Para a população, porque é um perigo, né? Então, essa é uma... Coloca as pessoas em risco, né? Quem não está dirigindo, isso. Quem está a pé e quem está dirigindo, né? Então, tendo para mim que aqui a Priscila estava até colocando, né, aqui no chat, né, que o esposo, que ele esquecia o mapa, mas olha que interessante essa observação aqui, tá? Você pode até falar para nós. O roteiro, o mapa, né, é memória explícita, né? Onde que é memória episódica, é memória explícita, episódica, que depende também de função espacial e tudo mais. Agora, a direção, tá, gente, é memória implícita. Essa vai demorar mais mesmo a perder. É igual tomar banho, é uma praxia, quase que uma praxia dirigir. Quando você está dirigindo, a gente não está lembrando, né, Nuno? Agora é a primeira, agora é a segunda, agora é automático. Não demora para perder mesmo. A pessoa continua dirigindo.
mas ela perde a noção, o julgamento do perigo. E além de se perder, né, como você colocou aqui, né? Então eu acho que é uma temeridade deixar esse idoso com um quadro demencial definido dirigindo. O problema é como evitar isso, né, gente? Não é. A Silvana está até perguntando, não publicou, né? Então, essa história da restrição, essa restrição parcial que o Rodrigo não concorda, e eu entendi totalmente o que ele está falando, mas em termos práticos, assim, talvez ela ajuda a você a começar a modular a conversa, né? Porque aí chega alguém, aí vai, restringe, aí depois restringe total. Né? Pois é, eu concordo. É tipo assim, o gato subiu no telhado, né? É mais ou menos isso. Tudo bem, o impacto é questionável. Mas então, olha, realmente, o senhor tem um problema na memória, o senhor viu nos testes, né, que o senhor tem algumas dificuldades. No trânsito é necessário, né, uma atenção maior. Então, vamos combinar, quer dizer, o ideal é parar de dirigir. Mas aí vai depender, né, gente, de cada caso. Dirigir só em momentos que não sejam horário. É igual queda, tá, gente? Onde que acontecem as quedas que levam a fratura de fêmur, o Nuno? Qual o lugar? Na casa, quarto? Não sei. Dentro de casa. Não é na rua. É a mesma coisa que o Rodrigo colocou, né? A queda, por quê? Porque esse idoso não sai mais de casa. Por isso que aí é o viés do outro lado. É pé de casa, porque não está mais dirigindo na rua mesmo, não. Assim, para lugares distantes, né? Ele está pé de casa, ele não consegue mais ir para lugares distantes. Né? E é baixa velocidade, enfim, né? Então, isso não quer dizer que não seja, que você não tenha que fazer essa orientação. Eu acho que é uma forma de passar a mensagem. Olha, o ideal é não dirigir mais. Olha, tem coisa que a gente tem que ser explícito, tá, gente? Agora, não é fácil, tá, gente? Todas as vezes que eu me deparei com essa situação, é mais complicado do que a parte financeira. Mas é na fase inicial, tá, gente? É CDR1. CDR2 não existe mais isso, já acabou. Isso é pouco provável que você vê numa demência moderada. Ele não dirige mais, ele não sabe mais, não tem mais jeito, né? Mas no CDR1, isso é um problema mesmo, né? Não, é legal essa orientação, né? Rodrigo, Garra, queria fazer um comentário, Nuno. Excelente apresentação. Para mim, faltou um pequeno detalhe que foi implícito, sem confundir implícito com explícito, viu, Edgar? É o sono e cochilos. É muito comum, né, você ter o idoso que cochila, tá? Eu já tive alguns casos de idosos, bons motoristas, que têm problema do sono, e em estradas boas, exemplo de um caso há 3, 4 anos, Fernão Dias, ele tinha insônia, tinha apneia do sono, não identificada então, e ele tinha cochilos à tarde, ele dirigindo para São Paulo, num trecho reto, tranquilo, tá? Mas com muitos caminhões, ele simplesmente cochilou. Então, ele saiu da pista, sofreu um acidente gravíssimo e provocou outros acidentes. Então, a pergunta do sono, que tem que ser mais objetiva, né? Pontual, né? E, às vezes, a pessoa fala, não, tudo bem, durmo bem. Então, o acompanhante, né? o cuidador, o informante, vai nos ajudar com essa informação. É um pequeno detalhe, mas eu acho muito importante valorizar. E, por último, medicamentos de uso, especialmente no período diurno, que tem algum efeito na motricidade, nos reflexos, né? Então, isso é muito importante. Às vezes, enquanto você não consegue, como o Edgar e o Rodrigo colocaram, que essa medida progressiva, você fazer algum ajuste na medicação diurna, de forma tal que você tenha menos risco de comprometer reflexos, reação motora, etc. Tá? Então, a observação de diazepínicos, relaxantes, etc. Ok, muito boa apresentação. Obrigado. Legal, Gelson. Vocês veem que no nosso protocolo tá lá, tem um item de direção veicular.
que é importante. Acho que nesse indivíduo que dirige, né, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado na avaliação multidimensional, né? Naquilo que tem a ver com realmente a segurança no trânsito, né? Então, realmente faz parte da avaliação desse indivíduo, né? Mas não é fácil, realmente é um desafio esse trem de proibir, né, o idoso E a gente nem pode fazer isso, né? Você pega, você queima a sua relação com o paciente, né? Então você orienta a família, olha, vamos ver um jeito do carro estragar, né? Normalmente é isso que eu falo. Tira a bateria, tira alguma coisa do carro mas isso gera sintoma comportamental, né? Isso gera um treino. Não é fácil, tá? Tem casos que dá muito trabalho esse negócio de dirigir, mas melhor. Eu falo que sintoma comportamental na demência, a grande vantagem é que vai melhorar. Né? Vai melhorar, porque vai piorar. Né? Porque a doença vai piorar. E quando a demência piora, essas coisas melhoram. Não tende a piorar progressivamente, como a demência só piora. Mas o sintoma comportamental ele não segue a mesma curva da demência, da cognição. Ele melhora. Ele melhora no sentido do trabalho que ele dá, tá, gente? Porque normalmente os sintomas positivos, né, se tornam sintomas negativos, né, que é a apatia, né? Então, não tem mais isso, né? Não precisa mais de tomar antipsicótico ou qualquer outra medicação para isso, né?